Agora, uma outra função. Olha, o nome é parecido. Nós acabamos de estudar aqui os ésteres. Agora eu vou falar para vocês sobre os éteres. São compostos diferentes. Ésteres são derivados do quê? É produto da reação de um ácido com um álcool. É éster. O que é um éter? Para definir, a gente diz assim, a definição de éter é esta daqui, ó. Éter, podemos dizer assim, são compostos, éteres, são compostos derivados da água, a forma molecular da água, qual é? H2O. A gente escreve a forma da água assim, a forma estrutural dela é assim, ó. H simples, O simples o quê? H. São compostos derivados da água pela substituição dos hidrogênios. Então você vai tirar os 2 hidrogênios da água, você vai substituir os 2 hidrogênios pela substituição dos hidrogênios por radicais monovalentes. Por radicais monovalentes. Ou seja, você vai tirar o hidrogênio e no lugar de hidrogênio você vai colocar um radical alcoíla ou você vai colocar um radical o quê? Arila. Repito, R é radical alcoíla, alquila. Quem são os radicais alcoílas? Radical metil, radical quê? Etil, propil, butil, são alcoílas. A R são radicais arilas, derivados dos aromáticos. Fenil, o ortotoluil. Então seria assim, ó. Presta atenção. Grupo funcional. Então, como é que eu vou identificar um éter? Então você vai pegar a água, vai tirar os 2 hidrogênios da água, e no lugar desses 2 hidrogênios, você vai colocar lá dentro radicais monovalentes. R ou R'? Por que R e R'? Porque esses radicais eles podem ser iguais, como eles também podem ser radicais o quê? Diferentes. Então você tirou, ó, você vai tirar os hidrogênios, no lugar você vai colocar o quê? Radicais. É assim que eu identifico um éter. Ou seja, todo éter tem uma cadeia heterogênea. Os éteres são heterogêneos. Porque você vai ter sempre oxigênio entre quem? Entre carbonos. Eu caracterizo o éter. E é assim, ó, você quer ver? Para dar nome a um éter. Então, por definição, eles vêm da água. Né? Isso é por definição. Então, assim. Vamos por aqui. Como é que eu faço para dar nome ao éter, então? Nomenclaturas. Tem 2 regrinhas aqui, ó. Nomenclaturas. Como sempre, a primeira nomenclatura é a oficial. Né? Como eu já falei para vocês, quem determina a oficial é a chamada o quê? UI, né? O IPAC. E o PAC lá, que é o oficial dele. A oficial vai ser assim. Olha lá. Você não tem 2 radicais ligados ao oxigênio? Então a regrinha fala assim. Você vai pegar o nome do radical
pegar o nome do radical menor e vai fazer o seguinte. Você vai tirar a terminação -io do radical menor e no lugar você vai colocar a terminação que? Oxi. Então vamos lá. Se o radical for um metil, vira o quê? Metóxi. Se o radical for etil, ele vira o quê? Etóxi. Se o radical é o propil, ele vira o quê? Propóxi. Então, você tira a terminação -io e coloca a terminação o quê? Ox. Mais o nome do hidrocarboneto correspondente ao radical maior. Então isso você vai fazer para dar nome o quê? Oficial. Para dar nome usual, então segunda regrinha, é para você dar nome usual ao éter. Então, na usual é assim. Primeiro você vai colocar o termo que? Então, na nomenclatura usual é que vai começar pela palavra o que? Éter. Mais o nome dos radicais não são sempre dois radicais ligados ao oxigênio? O nome dos radicais, e você acrescenta aqui o radical, a terminação, mais a terminação. Ico. Então vamos explicar isso com um exemplo, que aí fica mais fácil para entender. Você quer ver? Ó? Isso está aqui, ó. Tá aí, ó. Olha lá, ó. Eu tenho o oxigênio e ligado ao oxigênio eu tenho dois o que? Radicais. Nesse caso, os dois radicais que estão ligados a eles são radicais diferentes, não são diferentes? O que está à esquerda, qual é o nome do radical que está à esquerda? É o radical metil, e o radical que está à direita é o radical que? Etil. Então, dois radicais ligados ao oxigênio, isso diz que ele é o que? Um éter. Então, como é que vai ser o nome oficial dele? Então, o que diz a regrinha? Nome do radical menor. Quem que é o menor aqui? Não é o metil? Então, eu vou tirar a terminação -io e vou colocar a terminação o quê? Ox. Então, de metil fica o quê? Metóxi. Metóxi. E aí, o que vai fazer? Nome do hidrocarboneto correspondente ao radical maior. O radical maior não é esse? Então, só que eu vou dar nome a ele de hidrocarboneto. Como que seria o nome disso como hidrocarboneto? Ele não tem dois carbonos? Se é dois carbonos, o que é? Net. A ligação entre eles não é simples? Se é simples, não é um alcano? E se é um alcano, qual é a terminação? Ano. Então, o nome oficial é metoxetano. Agora, qual seria o nome usual dele? Então, na usual vai aparecer o termo o quê? Éter. Éter. Nome dos radicais. Quais são mesmo os radicais? Metil e o radical que é etil. Eu tenho que colocar, lembro, a ordem é na ordem que é alfa
bética. Então, primeiro eu vou colocar o nome do radical que é etil. Depois vem quem? O metil. O que eu faço agora? Acrescenta a terminação que? Ico. Então, como é que vai ser o nome dele? Éter etil metílico. Metox etano é o nome oficial dele. Éter etil metílico é o nome o quê? Usual. Vamos lá, outro exemplo, ó. Na realidade, o éter mais conhecido é esse daqui, ó. O mais usado foi esse daqui, ó. H3C CH2 simples O CH2 CH o quê? 3. Esse foi o mais usado. Éter de novo. Eu tenho oxigênio. Quantos radicais ligados ao oxigênio? 2. Que radical que é esse? Etil. Que radical que é esse? Etil. Os 2 radicais ligados ao oxigênio agora são o quê? Iguais. O que eu falei? Eles podem ser diferentes, como eles podem ser o quê? Iguais. Quando eles forem iguais, os 2 não são etil, então eu vou tirar o il e vou colocar o quê? Ox. Então de etil vai virar o quê? Toxi. Então oficialmente esse seria quem? O etoxi. E o outro radical entra como se fosse o hidrocarboneto. 2 carbonos de novo. É et. Ligação simples, o que é? Ano. Etóxico, o que é? Etano. Oficial. Certo? Então vamos lá agora o nome usual dele. Como é que você vai chamar ele? De éter. Éter. Nome dos radicais. Etil, e esse é o que? Etil. Então são 2 radicais, o que? Etil. Como que a gente fala? Dietil, né? Dietil? Dietil. E a gente termina com o sufixo o quê? Ico. Então fica o éter dietílico. Atenção um pouquinho, turma, que na função éter é a única função em que o prefixo di é permitido retirá-lo. Então fique esperto. Éter dietílico é a mesma coisa que éter que etílico. O prefixo di pode só nos éteres. Esse prefixo pode ser retirado. Então se eu falo éter etílico, tá certo. Éter dietílico também tá o quê? Certo. Então esse é o nome oficial, esse é o nome o quê? Usual. Acontece, este éter foi o mais usado. Ele foi muito tempo usado como anestésico. Até hoje ele pode ser usado como anestésico. Por inalação, você cheira ele e você vai ficar anestesiado. Então usou-se durante muito tempo. E então ele passou, tem além desses 2 nomes, eles têm mais 2 nomes, mas são nomes comerciais. Então ele pode ser comercialmente, ele é conhecido como éter. Esse é o éter comum. Porque era o mais conhecido, mais usado de todos eles. Ou também ele é chamado, antigamente se comprava na farmácia, hoje não se vende mais, que o uso dele é controlado hoje. Esse é o chamado éter sulfúrico. Mas antigamente, facinho se encontrava na farmácia para comprar o éter sulfúrico. Hoje não mais, porque os narcotraficantes, ele é usado no refino da coca. Para a extração da coca, um dos solventes usado é o éter comum, é o etoxetano. Então hoje a Polícia Federal controla a produção de éter e a venda para quem que é vendido o éter. Há um controle sobre ele. Então quase não, é mais difícil você encontrar hoje para comprar. Compra-se, né, quem tem autorização para isso. Pessoal que trabalha no laboratório, que mexe com laboratório, coisa e tal.